Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Telos Cast. Nesse programa eu falo sobre como criar, e manter pequenos negócios, pequenos projetos online com poucos recursos e da sua própria casa, tá bom? E aproveitar ainda para poder contar histórias disso, depois no futuro poder contar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo e veja no que deu. E baseado nisso, eu trouxe hoje para vocês aqui um pouco mais de história de alguns dos projetos que eu criei e que eu tenho até hoje, que mantenho até hoje. O primeiro deles, eu já falei aqui, o aplicativo da Bíblia, chama Bíblia Missão. Ele está disponível nas lojas aí, na Play Store, na Apple Store, e estou pensando em fazer o port dele para colocar na Amazon também e outras lojas. Mas por que eu tô falando isso? Porque hoje o status dele ele tá indisponível em mais de 100 países. Ele já foi baixado em mais de 100 países. Países de todo o canto do mundo, tá? Muitos países que eu nem sabia o nome, nem sabia que existia. E ele, apesar de ser baixado em muitos países, e são mais ou menos ali uns 80 que eu consegui analisar que realmente são de verdade, assim, que baixaram e utilizaram porque tem algum tempo de utilização. Os outros são ou porque baixaram, talvez, sei lá, por engano, ou porque foi alguma ferramenta, algum bot, alguma coisa assim. Eu não sei, mas eu sei que em mais de 80 países ele está disponível, baixado ali. E hoje ele está disponível, eu vou dizer assim, 98%, tá? Em 8 idiomas, em português 100%, mas eu diria que 98% em 8 idiomas. Português, ele está em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, chinês e hebraico, esses 7, tá? Que ele tem disponível ali 98%. Por quê? Porque na loja da Apple, eu subi todas as capinhas, as telinhas do aplicativo, só que eu não subi do iPad ainda. Então do iPad, se você está você tá na China, acessa de um iPad, a screenshot que você vai ver é screenshot em português. Eu pretendo já atualizar isso e adicionar as telas do iPad. Enquanto isso, eu estou fazendo várias melhorias, adicionando vários conteúdos, várias traduções. Então ele está nesse status hoje, disponível ali quase 100% em 8 idiomas e com suporte a mais 10 idiomas. Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas tem lá o idioma da África do Sul, se eu não me engano, que eles falam lá, o africanês que chama. Tá em japonês, coreano, grego, tem um monte de outros idiomas lá, só que eu não vou lembrar todos de cabeça. Mas o que eu quero dizer com suporte? Suporte porque se eu colocar qualquer conteúdo nesses idiomas vai aparecer, tá? Então vai aparecer lá o conteúdo que eu tenho, que é um conteúdo meio que notícias, as próprias traduções dos livros, tá? Da Bíblia. Se eu colocar nesses idiomas vai funcionar normalmente. Então ele tem suporte a 18, mas ele está em 8 idiomas que ele tem. E o projeto até para o final do ano, até o final desse ano de 2023, é adicionar pelo menos 70 idiomas, tá? De tradução. Não 100% igual tá aqueles idiomas português, inglês, que tem todas as telinhas, tudo. Não nesse sentido, mas no sentido de ter pelo menos ali 70 idiomas diferentes das traduções, né? Então, se a pessoa acessou, sei lá, de uma ilha lá no Pacífico que fala um idioma, sei lá, não sei qual que idioma que eles falam, mas um idioma que não é nenhum desses que tem suporte. Ele vai conseguir usar o aplicativo e vai poder baixar uma tradução, se eu adicionar, a tradução da Bíblia para ele, a tradução da língua dele. Então esse é o status de hoje, tá? Eu constantemente mexo nele, algumas vezes por semana, e ele está nesse status hoje. O outro aplicativo é o medidor de ângulos, que ele está também disponível em vários países, só que ele só tem para Android, tá? Só para Android. E eu pretendo dar uma atualizada nele, adicionar mais recursos, algumas coisas assim. É um aplicativo de ferramentas, tá? E aí eu acho bem interessante, assim, os nichos que tem ali nas lojas. Se você pesquisar, entrar no aplicativo, você vai ver um nicho ali. Tem lá livros, educação, fitness, etc. Tem vários.
E esse do Angulos, ele está na categoria de ferramentas. E a categoria de ferramentas tem, vamos dizer assim, tem uma economia própria, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque quando você disponibiliza um aplicativo lá de, vamos supor, de fitness, você tem um outro projeto que eu tive no passado aqui, tá? Você tem ali vários recursos, vários treinos que você prontos ali, tá? Você tem treinos prontos, você trabalha, você tem uma academia, você tem alunos lá da sua academia, então você tem os treinos prontos. E aí você quer disponibilizar aqueles treinos em formato de aplicativo, como se fosse um assistente de treino mesmo. E aí você consegue fazer isso com uma economia mais voltado para a economia de assinatura. Então você tem lá, você coloca um conteúdo grátis, né, uma degustação, alguma coisa assim, ou bastante do conteúdo que você tem lá. E aí quando a pessoa quiser um acompanhamento mais de perto, você bota uma assinatura que tem, sei lá, acesso direto com você, alguma coisa desse tipo. Então, esse tipo de aplicativo, ele funciona melhor com um tipo de assinatura. Já de ferramentas, eu acho mais difícil, tá? Porque a ferramenta é aquele aplicativo que a pessoa usa esporádico, né? Precisou ali, vai lá e usa. Então, a assinatura não faz muito sentido ali. O que faz, então? Faz sentido ou você ter compras dentro do aplicativo, ou propaganda mesmo. Enquanto a pessoa está usando lá, de repente aparece uma propaganda e pronto. Talvez isso faça mais sentido, tá? Do que uma assinatura. E eu tenho outros aplicativos também, tá? Aí sim, com assinatura. Eu tenho um aplicativo de fitness, que esse sim é voltado para fitness, só que é um aplicativo de RH. Então ele é um RH de fitness, de academias. Eu faço isso não sozinho, tá? Esse é um dos poucos que eu toco ele em grupo, então eu tenho outros sócios junto comigo. E são 2 sócias e mais alguns, e mais outras 2 pessoas, né? E esses sócios, elas, né? Elas têm muitos anos de experiência em academias, né? Então uma é professora de academia e de fitness, a outra já trabalhou muitos anos em academia e tem muita experiência com RH de academia. Então juntou a expertise delas com a tecnologia, né? E a gente montou esse aplicativo. Ele sim, ele está na categoria de fitness e, portanto, funciona muito bem a assinatura com ele. Não por estar com fitness, mas por causa do serviço prestado ali, tá? Que é um serviço justamente para academias, né? A academia está precisando de achar uma pessoa rápido, daí ali no aplicativo a gente tem bastante candidatos, né? Em vários níveis de experiência e já tudo já tudo detalhado ali, qual que é a experiência, qual que é a atuação, etc e tal. Um outro aplicativo que eu estou construindo, tá, para lançar, ele é mais ou menos uma ferramenta. Eu estou pensando em que categoria que dá para pôr ele, mas basicamente ele é um aplicativo de gestão financeira, gestão financeira pessoal. Só que não é daquele tipo de gestão financeira do tipo, você vai e faz todos os lançamentos dos seus gastos do mês e tudo mais. Não, ele é bem mais simples que isso e bem mais fácil de usar. E talvez eu coloque uma assinatura. Estou pensando nos modelos ali para colocar assinatura. Por quê? Porque basicamente ele é um aplicativo que a pessoa lança compartilha ali no aplicativo, né? Então você baixou você tem um boleto que você vai pagar, você compartilha ele no aplicativo e ele já registra para você e fala assim, você vai pagar esse boleto daqui a 3 dias, você quer que lembre um dia antes, quer que lembre no dia, etc. Você marca lá para ele te lembrar e ele lembra. E aí ele vai juntando essas informações e vai com uma inteligência ali por trás, ele vai te dar alternativas, tá? Vai te dar ali um suporte, vamos dizer assim, tá? Um suporte, uma ajuda e até alternativas para você melhorar suas finanças. Então esse é um projeto que está em desenvolvimento, que eu pretendo lançar aí nos próximos meses e está em desenvolvimento. Eu também já comentei aqui de joguinhos que eu fiz, né? Joguinhos de celular, né? Eu falo joguinhos porque eram bem simples mesmo os jogos, né? Um jogo da memória, o outro era um puzzle de trem baseado no antigo jogo chamado Pipe for Fun, que era
basicamente ligar os encanamentos, e quando a água saía, você tinha que... A água saía de um canto e tinha que entrar e tinha o lugar onde ela tinha que sair, né? Ela saía de um lugar onde ela tinha que entrar. E aí você tinha que colocar os canos ali, fazer o encanamento no determinado tempo para quando a água sair, ele acompanhar e sair de um lado e entrar lá no outro lado. Esse era o puzzle. Bem simples, e aí eu portei essa ideia para o trem e aí fiz um de trilhos. Hoje tem vários, né? Quando eu fiz não tinha nenhum. Quando eu lembro que eu pesquisei vários, não achei nenhum nas lojas, né? Tinha para computador já, mas era de baixar em computador, mas nas lojas não tinha nenhum quando eu fiz, tá? Hoje já tem vários, eu já vi vários, já joguei alguns. E esse jogo ele tinha umas propagandas lá dentro, que foi o que rendeu mais dinheiro, e tinha o compras ali dentro, tá? Que ficou pouco tempo no ar esse jogo, talvez ali 1 ano mais ou menos. E nesse período, obviamente, eu nunca fiz divulgação, nunca fiz propaganda dele, nada. Só deixei lá, algumas pessoas vinham e baixavam. Algumas pessoas eu mandava, indicava, né? Alguns conhecidos, boca a boca, né? Mas ele, durante 1 ano que eu tive lá, com esse jogo online lá na Play Store, ele não teve nenhuma compra. Só foi mesmo o pessoal que jogou e tinha as propagandas ali, tá? Aí eu fiz esse programa basicamente também para dar um incentivo para vocês, tá? Porque você pode pensar assim que quem ganha mesmo dinheiro é só quem tem aqueles aplicativos que são usados por milhões de pessoas, né? Ou jogos ou aplicativos. Por exemplo, aplicativos de banco, né? Aplicativos como o iFood, por exemplo, ou o Spotify. Sim, esses aplicativos dão muitos bilhões e bilhões para os seus criadores. Mas porque são aplicativos de serviço e tem toda uma estrutura por trás. Mas não significa que quem é pequeno, como a gente, não possa entrar num subnicho ali, num nicho, né? E também obter uma fatia de mercado. Eu sei, é difícil, é uma tarefa bem difícil, mas é possível, plenamente, tá? Por hoje é isso, até a próxima, e muito obrigado pela sua audiência.